Fala, meus lindos e minhas lindas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, trazendo uma visão muito massa pra vocês. Atualizações da semana, não tivemos atualizações relacionadas a balanceamento de personagens de outras coisas, mas tivemos uma grande bomba aí, um trailer, um teaser lançado aí do Major Update que tá chegando aí, e mais especificamente um teaser da raid de Enies Lobby, rapaziada. Então hoje vai trazer essa notícia pra vocês, essa atualização aí, bora que bora, tava me trazer opiniões, minhas ideias, e a gente vai dar meio que um react também nesse vídeo e tentar descobrir algumas coisas novas aí também. Gostaria muito de pedir pra vocês, de antemão, deixa o like aí maroto, ajuda muito a gente a divulgar o canal, trazer mais pessoas, a divulgar esse vídeo pra mais pessoas, trazer mais pessoas pra comunidade também, do nosso querido Grunline de eventos, nosso querido GLAzito tem cada dia. Então bora que bora com força total pra cima deles, tá? Queria pedir também e agradecer muito mesmo todas as pessoas novas que têm chegado no canal, vocês são fera demais. Agradecer a todas as pessoas que têm se inscrevido também, eu agradeço cada um de vocês. Deus abençoe todos os seus projetos, seus sonhos, suas vidas, que vai dar tudo certo, tá bom? De antemão, galera, manda esse vídeo pra alguém também, pra ele ficar por dentro dessas novidades, caso a pessoa não esteja sabendo desse teaser ainda, dessa novidade, pra ele já ficar por dentro. E, além disso, também gostaria de falar uma coisa muitíssimo importante mesmo. Rapaz, comenta alguma coisa, ideia de vídeo que você gostaria, o que também você acha desse teaser, se você gostou ou não, se você tá empolgado por Major Update, comenta suas ideias aí. E saibam que quando sair o Major Update, vai sair vídeo demais no canal, rapaz. Então você vai ficar por dentro, se quer ficar por dentro de tudo que sair no Major Update, do que vai sair e quando sair, já se inscreve no canal pra você pegar todas as notícias, tudo que você tiver que fazer lá, conquista secreta, missão de ilha, baús, tudo mais, rapaz, aqui você vai encontrar isso tudo. Então não deixe de se inscrever, não deixe de dar o like, porque faz toda a diferença, rapaziada. De antemão, queria também falar, bora que bora, começar esse vídeozão maroto que tá muito massa mesmo. Eu queria falar também se você quer comprar gema no GLA pelo melhor preço do mercado, rapaz, que é parceiro oficial do próprio GLA, então totalmente seguro, chega rápido e fácil, direto na sua conta e ainda ajudar o canal. Link da Curse Diamond vai estar na descrição, só clicar lá, você faz o seu cadastro e você pode comprar gema muito mais barata e chega muito rápido e muito seguro na sua conta, tá? Então bora começar esse vídeozão daquele jeito, que eu tô doido pra ver esse trailer, ainda não vi. Tô gravando um dia depois que saiu, né? Quer dizer, mas especificamente 2 dias, né? Hoje é dia 18, o negócio saiu dia 16, 7 horas da noite. Então bora que bora, daquele jeitão, tá? Olá, pessoal. Quer dizer, abre aspas, cebolinha, né? Olá, pessoal. O desenvolvimento do Major Update segue a todo vapor. E desta vez vamos compartilhar um pouquinho da raid de Enies Lobby com vocês. Top demais, tô empolgado para ver, hein? Dentro da fortaleza de Enies Lobby será necessário unir forças com seus companheiros para derrotar os formidáveis agentes da CIP9 e salvar Nico Robin das garras do governo mundial. E iremos com toda a força, rapaziada. Unidos jamais seremos vencidos, hein? Será possível alterar entre personagens durante a raid, né? Isso aqui já tinha sido falado no Major Update, nas informações, né? Que vão vir um sistema de alterar personagem. E aparentemente os próximos conteúdos já vão estar utilizando esses sistemas aí, o que é bem interessante, né? A gente vai poder talvez fazer combo de todo mundo poder pegar o suporte ter 2 suportes, um mais perto, mais concentrado talvez pro tanque, outro mais em área, ou 2 em área. Ou não sei se vai poder misturar, tipo, outra pessoa também poder pegar um tanque, ter 2 tanques meio que pra poder ficar alternando um entre si. Dá pra fazer, eu penso em várias possibilidades de serem feitas com isso, mas a gente como não sabe quais vão ser os limites de utilização desse sistema de duplo personagem. Ah, se pegou um DPS, só pode pegar outro DPS e é um Bruce também. Então a gente tem que saber. Ah, o cara pegou suporte, mas só pode pegar outro suporte também de segundo personagem. Então tem que ver todas as variáveis possíveis e as permissões que vamos ter, né? Mas continuando, permitindo que você se organize para montar uma melhor composição e estratégia para superar todos os inimigos. Esse conteúdo já está finalizado aí, beleza? Então já é bom demais, que isso significa que já está talvez próximo da gente ser liberado do Major Update, né? O Major Update, obviamente, não é somente o Water 7 e Enies Lobby, né? Vão chegar outras ilhas aí, vai chegar a Amazon Lily, vai chegar a Ilha do Mihawk, vai chegar outras ilhas lá. Já foi falado aqui nas informações do Major Update, pra quem não sabe, né? Tá aqui essas informações. Então, pra quem quiser dar uma olhada, só vem aqui também, tem todas as informações. Temos até um teaser, né, antigo que foi mostrado dos personagens e tudo mais. Na época eu cheguei a fazer um vídeo disso também. Então, bem interessante, tá? E seguimos trabalhando no restante das novidades. Em breve teremos mais teasers para vocês, beleza? Top demais. Quando sair os outros teasers, pode ter certeza que eu também vou estar trazendo aqui para vocês, pessoal, tá bom? Confira abaixo o teaser de alguns dos desafios que os aguardam. Então bora lá. Então bora ver o teaser, rapaziada. Bora deixar ele aqui. Vamos deixar em tela cheia pra gente poder assistir. Vamos que vamos, né? Aqui no início já temos 2 gigantes Dali. A gente já tinha visto as praças deles. Aqui a gente luta com o Blueno. Interessante, já vamos ver. A luta dele parece ter umas mecânicas bem legais. Acho que o sistema parece ter interessante. Vou ter que no React a gente vai ver. Uma mecânica de portais interessante. Agora o Jabra. O Jabra, algumas skills já tinham sido mostradas, né? A equipe mostrou em lives aí algumas das habilidades. Como essa aí já havia sido mostrado pra gente, essa habilidade dele. Mas bem interessante estar vendo mais agora do conteúdo dele. Bem massa mesmo. Aqui a gente enfrenta nossa querida Califa Dali. Ela tem um sistema de sabão, tem coisas bem interessantes aí. Legal. Vamos ver.
Aí, nosso querido... Caraca, tá bonita a sprite do Rob Lucy, hein? Meu amigo. O cara ele tá stunado, não deu um porradão no bug. Massa demais. Doideira, doideira. Massa, galera. Comentei o que vocês acharam. Agora eu vou ver bem devagarzinho, porque eu quero ver algumas coisas, né? Primeiramente, vamos ver as sprites aqui mais de perto, ao vivo, né? Essas sprites já tinham sido reveladas, mas é legal ver que elas estão muito bem feitas, assim como os gigantes que tem Lane Garden, né? Muito bem feitas, qualidade excepcional. Top demais, né? Aqui na luta do Blueno, eu gostei muito. Parece que o sistema realmente está bem diferente, bem único, né, em relação ao dele, né? Vai abrir esses portais aí. A gente não sabe se pisar vai ser dano por segundo ou se pisar é hit kill, né? Ou se pisar se você é teleportado para outro lugar, como se fosse a habilidade do Kuma também. Pode ser algo assim, a gente não tem essa informação. Ele tem algumas variações aí, ele consegue se teleportar. Esse sistema aqui é meio que um sistema novo, mas não é tão novo, né? Eu penso assim, por quê? Porque parece muito a questão da bola de neve do Chopper, né? Lógico que a bola de neve do Chopper fica caindo o tempo inteiro, né? Você tem que ficar andando pros lados, mas lembra muito o sistema de ficar andando pra cima e pra baixo pra desviar. Então, esse sistema lembra isso. Aqui o Jabra, temos as skills bem interessantes, né? Ele tem as skills que pega bastante área. Essa skill aqui havia sido mostrada no trailer, né? Essa que ele pula e dá um porradão no chão. Bem interessante. Estão bem fidedignas aos animes, às lutas, os ambientes, né? De luta de cada um. Do Jabra, se eu não me engano, o Sanji enfrenta ele mais dentro do castelo, né? Quando ele derrota ele mesmo, ele tá dentro de alguma área da torre, né? É dentro da torre, não é no campo aberto igual o Kakuna. O Kaku, que é o Zorro enfrenta numa área meio de grama, né? Então não é tão ali não, mas tá interessante, tá interessante. Cara, uma coisa que eu notei também, se vocês separarem aqui, ó, vocês vão ver que eles estão limpos, né? Por exemplo, a Tashiki não tem nada em volta dela, já o Smoke tem um negocinho aqui, ó. Tipo um sabão. Agora a Tashiki tá com sabão, todo mundo tá com sabão, na verdade, ó, e tá todo mundo lento, tá vendo? Não, quer dizer, a Robin, que se vocês verem, que eu reparei, a Robin não tá, o Chopper não, mas os outros dois estão. Vocês podem ver que eles estão mais lentos. A Tashiki já tá mais lenta natural, né? Por causa do sistema da ult, ela anda um pouquinho mais devagar mesmo, mas o Smoke tá bem mais lento do que ele já é normalmente. E se a gente reparar, tem esses dois negócios de água aqui em cima, rapaziada. Deixa eu pegar um frame que a água tá saindo. Aqui, ó, tá vendo? Ali em cima, ó. Deixa eu melhorar aqui o frame, que esse frame ficou muito ruim. Aqui, ó, tá vendo ali, ó? Tem água saindo no canto superior direito. Então talvez a gente tenha que ficar se limpando, né? Pra poder bater nela, pra poder não ficar lento também. E talvez até pra poder limpar o mapa, sei lá, não sei. Porque realmente, pelo que eu entendi, vai ficando mais lento. Quanto mais sabão a gente toma dela, a gente vai ficando mais lento. Talvez a gente tenha que ficar passando nessa água pra se limpar. Então pode ser uma mecânica bem interessante. Porque no anime, a própria Nami utiliza esse sabão pra conseguir derrotar a Califa. Então a gente tem que ficar ligado nisso, porque pode ser uma mecânica aí. Então já vale a pena dar um ressalve nisso aí também. Então essa água aqui é bem interessante. Vocês podem ver que a água tá sempre mexendo, né? Então pode ter alguma mecânica relacionada a essa água aí, alguma outra coisa. Em relação ao Luxo, bem interessante, tem as skills, as dedadas, né, que ele dá no início, o porradão. Aqui ele tá, por exemplo, tonto, que talvez seja alguém deu uma skill nele que deixa assim, né? Mas ele tá a habilidade que ou ele já ia dar skill, ou por causa que bateram nele, ele deu TP. Aparentemente parece que foi porque o bug bateu nele nessa hora, aí ele deu o TP e matou ele. Mas não tem informação correta, mas eu acredito que seja isso mesmo, que bateu nele quando ele tá assim, nessa pose, ele vai dar o TP e vai dar hit kill talvez, né? Então tem que tomar cuidado. E aqui a gente tem o taunt dele, né, provavelmente. Que é o negócio dele, e ele se transformando na versão aí dele da fruta, né? Que é ele leopardo, né? Então doideiro demais, ficou muito fidedigno, cara, ficou bonito. Eu acho a sprite do Rob Luz tá lindíssima, tá muito fiel. Eu diria que talvez seja uma das sprites, se não a sprite mais bonita atualmente do GLA, tá, rapaziada? Comentei qual é a sprite pra vocês, na sua opinião, mais bonita, cara. Eu gosto muito da do Zoro TS de frente, de costa não é tão boa, mas de frente é muito da hora. Mas eu gosto muito da do Luffy também TS, eu acho ela bonita. E a da Robin também TS, eu acho que são muito fidedignas ao anime, são pra mim as sprites mais bonitas do jogo, tá? Aqui tentar ver se a gente pega mais alguma nuance no trailer. Vamos ver aqui, ó. Aqui temos o Blueno, tá aqui, tá bem fidedigno nos portais, que é realmente verde dentro deles. O local tá fidedigno também, que ele luta no terraço, o Luffy luta com ele no terracinho. Aqui, esse sistema de habilidades, deixa eu ver, será que tem como... Ah, tá, entendi. Uma porta fecha, a outra abre e sai o poder. O poder aparentemente pega 3 SQMs, né? Se a gente for comparar o tamanho dessa habilidade que pegaria na Kill Me Hawk, tá? Na de baixo e na de baixo também. Então provavelmente pega os 3 SQMs da frente a skill. Então tem que ficar muito ligeiro, porque vocês podem ver que é rapidão, rapaziada, ó. Vamos reparar aqui, ó. Vai sair a skill ali, ó. Abriu, praticamente saiu, né? Então, tipo assim, muito rápido.
Tem que ficar ligeiro, tem que descobrir o padrão, né? Como é que é? Se você descobre pelo que vai abrir ou pela que deixou, né? Se a gente for olhar aqui, ó. Esse aqui abriu, ó. Esse mesmo, ó. A gente for olhar esse aqui, ó, que tá atrás do Mihawk, ó. Esse aqui acabou de abrir. Isso significa que aparentemente o portal vai vir daqui, rapaziada. Quer dizer, não necessariamente, porque aqui embaixo abriu e saiu daqui. Mas aqui saiu daqui, ó. Então tem que ficar ligeiro, porque um vai abrir e vai vir de um lugar, e o outro vai abrir e vai vir do outro, né? Então tem que ficar bem ligeiro quanto a isso. Não sei ainda como que a gente vai identificar para saber de onde está vindo, de qual da direita ou da esquerda, mas tem que ficar ligeiro, né? Muito massa, tô animado, cara. Realmente vai ser um conteúdo bem da hora, que as raids são bem interessantes já, né? Tem um conteúdo mais prolongado, mas que pra mim já é muito interessante. Eu acho que a maioria da galera também, o conteúdo favorito hoje no GLA também é a raid do Enel em si. Eu gosto muito da raid do Enel. Acho o sistema bem interessante. Espero que essa aqui seja tão boa quanto, e dê recompensas tão boas e recompensadoras quanto a do Enel, né? Comparando mais um pouco das skills do Lush, vamos ver um pouquinho das skills do Lush, as animações dele. Aqui ele dá o dedão, né? Que ele dá a furada igual ele dá mesmo. Aparentemente é o ataque básico dele. Ele tem um skill que é um porradão. Esse é um counter, né, provavelmente dele. Aqui temos o taunt, ele vai virar a versão dele da fruta Zoan. Beleza. Se não me engano é Zoan a fruta que vira animal, né? Não lembro agora. Eu sempre confundo os nomes, tem 1 milhão de nomes. As frutas tem. Aí depois tem as míticas, tem as não sei o que, é muita loucura, né? Cara, vou vir aqui na Califa. Acho que uma coisa bem interessante também, tá muito fidedigno o espaço, né? O quarto que a Nami enfrenta ela. Se a gente for reparar uma coisa bem interessante aqui, é que ela vira e começa a jogar sabão, né? Então ela vai infectando o ambiente. Mas deixa eu ver se ele suja ao vivo o ambiente. Ah, sim, sujou ao vivo, ó. Tanto que ela não gostou, caiu aqui, ó, tá vendo? Que ficou sujo realmente, as skills dela vão sujando o mapa. Então provavelmente realmente a mecânica de água vai ter influência direta, né? Vai ter influência direta e você vai ter que se limpar para não ficar lento. Porque se ficar lento demais, talvez você pode ficar paralisado e tomar hit kill dela, ou ter algumas outras coisas relacionadas a isso, né? Em relação a isso, cara, achei muito bonito, as sprites estão bem interessantes. A luta do Jabra, talvez dá a impressão de que ela vai ser a mais tranquila das lutas, entre aspas, né? Não vai dizer. Ele é bem rápido, aparentemente. Ele mexe muito, então você tem que ficar bem ligeiro. Tem que ter pessoas rápidas e talvez pra ele seja melhor alguns ranges, né? Pode ser que, por exemplo, pra certa luta seja melhor ter melee e pra outras certas lutas seja melhor ter range, né? E vocês podem ver que mantém um padrão: um melee DPS, um ranged, um tanque e um suporte, né? Que é o padrão ideal para raid. Você tem um ranged, um melee, um suporte, né? Que causa um bom dano, eu tenho uma boa cura, um Marco, um Ivankov, um Moria. E também ter um DPS range para ele poder fazer um clear, talvez na área de alguma coisa. Por exemplo, né, é bom pro Satori. E também para não ficar 1 milhão de gente em cima dos inimigos, por exemplo, atrapalhando o tanque. Então tem que ter essas variações, eu gosto muito. Tem gente que vai com 2 DPS melee, tem gente que vai com 2 DPS range. Cada um tem o gosto, mas eu prefiro que seja assim, desse formato de um melee, o tanque, um suporte e também o DPS range, tá? Bonizado TS aqui, provavelmente tá com arma. Esse cara aqui tá aqui fazendo uma demonstração pra gente no trailer. Bonizado é um dos melhores suportes do jogo. Pra mim, gosto muito de ter uma na PT, cara. Os imunes também dá uma segurança muito boa pro próprio cara que tá jogando aí com ela, então é bem interessante. E, cara, as lutas parecem estar muito interessantes, cara. Eu tô muito hypado. Quero ver mais coisas. Eu tô animado pra poder ver mais conteúdos ainda, entender mais como é que vai ser feita essa raid, esses sistemas aqui, como é que vai ser. Eu acredito que, por exemplo, eles chegam aqui no início, né, da ilha. Eu acredito que vai chegar aqui com um trem. A gente vai pegar vai ter um trem lá em Water 7. Eu acho que a raid vai começar em Water 7. Vai ter tipo um local em Water 7 lá que você vai pisar, como se fosse a raid do Enel. Aí eu acredito que vai ter tipo uma animaçãozinha de entrada, como se fosse Marineford, né? E assim, tendo essa animaçãozinha de entrada, a gente vai entrar no trem e vai sair na entrada de Enies Lobby aí, tá? Eu acho que vai ser assim a introdução da Enies Lobby. Eu acho que não vai ser direto, não vai ter uma ilha só para Enies Lobby. Eu acho que eles não vão fazer a ilha de Enies Lobby. Eu acho que eles só vão fazer o trem que vai levar a gente para a ilha. Ou talvez o trem vai levar a gente para a ilha, né? Aí vai ter tipo um mini lugarzinho, a entrada ali de Enies Lobby. Vai ter tipo só a porta de Enies Lobby, vai ter a caveirinha lá com a galera da raid. A gente entra lá e inicia. Pode ser essas duas variações, na minha opinião, vai ser uma delas. Vamos ver se quando sair o trailer a gente acerta. Se for assim, tá salvo aqui. E um dia eu vou voltar a comentar pra gente acertou, né? Quando foi sair a outra, a gente acertou bastante coisa. Acertamos dash, acertamos possíveis visuais de algumas skills dela também, outras situações dela. Acertamos também que ela ia ter um evento. Então, acertamos bastante coisa aí, galera que acompanha o canal tá ligado que na minha teoria da outra a gente acertou muita coisa, né? Que eles vão subir
que meio que se inicia, eles vão entrar. Eu acredito também, galera, que, por exemplo, aqui eles vão entrar e vai ter os personagens, né? Vai ter os marinheiros para eles enfrentar, assim como na Raid do Anel tem aqueles anjinhos que a gente enfrenta ao longo, os moradores do céu, da Skypiea, a gente enfrenta entre cada boss, né? Entre cada batalha de boss. Acredito sim que vai ter entre essas batalhas marinheiras, então acredito que aqui na frente vai ter vários marinheiros, a gente vai ter que derrotar. Talvez tenha até um mini sistema de waves, a gente tem que derrotar umas 2 waves e depois partir pros boss, né? Não sabemos ainda. Acredito que talvez mantenha o mesmo sistema aí da Raid do Anel, mas como vai poder usar 2 personagens ali dentro, com certeza vai ser muito mais difícil do que a Raid do Anel, porque se tem mais opções, mais personagens e mais skills podendo ser utilizadas, mais difícil é. A gente também já tem informação, galera, que a Raid de Enies Lobby vai ser balanceada para personagens de diamantes 5 estrelas. Isso mesmo, já foi falado isso, que a raid vai ser balanceada para fazer no difícil, né, no hard, com personagens de diamante 5 estrelas, tá? Então a gente já sabe que ela vai ser muito mais difícil normalmente do que a de Skypiea. Então eu acredito que, por exemplo, a gente chegou aqui, a gente vai enfrentar um wave ali, uns marinheiros, depois vai fazer mais coisa, e com certeza aqui também vai ter batalhas secretas, né? Eu acredito que as batalhas secretas vai ser contra aquele cara que é meio esquisito, eu não esqueci o nome dele agora, que tem um cabelão e tem a cara branca, e o cara lá também da espada de elefante, que a gente vai ter a batalha secreta contra ele também. Eu imagino que seria essas batalhas secretas que nós teríamos, tá, rapaziada? Acredito que possa ter outras também, por exemplo, o cara que tem a boca de fecho poderia ser uma batalha secundária, uma batalha secreta também. O nome deles, eles são mais secundários, né, podendo dizer assim, não lembro muito o nome deles, né, de cabeça, mas vocês sabem o que eu tô falando. Então, eu acho que seria bem interessante também, com certeza a gente vai ter muita coisa pra fazer nessa raid. Tô curioso pra ver se o drop vai ser Pedra do Despertar, mas o que vai ter. Então, vamos que vamos, só esperar a gente sair aí. Então, massa demais, né, galera? Comentei, por favor, o que vocês acharam dessa postagem. E tá aí a atualização da semana de hoje. Falei pra caramba. É uma atualização só, mas estendi o vídeo horrores. Mas é pra justamente a gente comentar sobre, interagir sobre isso, rapaziada. Então não deixe de comentar a sua ideia, a sua dica. E fique ligado no canal, que sempre posto atualização de semana. Assim que sair os próximos balanceamentos dos personagens, os buffs e os nerfs, né? Pode ficar ligado que eu vou estar trazendo, eu já posto vídeos desse estilo há muito tempo. Então, se você não quer perder, se inscreve no canal que eu tô sempre postando aqui. Pra você não precisar ter o trabalho de ler, eu leio por você. Então, você só assiste o vídeo tranquilo enquanto faz sua hunt, seu farm e escuta o Mano Blind aqui, tá? Então, um grande abraço, um grande beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe, tamo junto, falou e fui!